principais acontecimentos do Brasil e do mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Rafael Vasconcelos. Estamos começando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. Tema de hoje sempre interessa a muita gente e você vai saber a importância desse tema pelos convidados especialíssimos que temos hoje, grandes notáveis. Um dos notáveis, inclusive, ele é pioneiro nesse estudo. O tema de hoje, governo mundial. Conosco estarão aqui Luiz Igonato, teólogo, pastor da Igreja Videira, escritor, diretor da rádio Vinha FM, o Arlan Oliveira, que é teólogo, pastor da Igreja Videira, Cristóvão do Espírito Santo, advogado e palestrante, e o Alexandre Costa, ele é escritor, palestrante, pioneiro sobre nova ordem mundial, e a gente vai debater aqui vários aspectos. A gente já tem falado sobre esse assunto, sobre esse tema em diversas oportunidades, mas hoje o programa vai ser ainda mais rico e esclarecedor. Estamos no tempo do fim? Todos concordam que sim, mas de que maneira esse fim vai acontecer? Muito bem, conosco Cristóvão do Espírito Santo. Tudo bem, Cristóvão? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pastor Arlan, pastor Luiz Igonato, Rafael Vasconcelos, Gessé, nossos irmãos em Cristo, essa audiência maravilhosa que nós temos. Já vou mandar meus abraços rapidamente, meu irmão João, lá no Parque Anhanguera, a irmã Adriana Brits, lá em Revere, Boston, Massachusetts. Temos uma audiência grande no exterior, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá. Quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos brasileiros queridos que estão fora do país nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos. Tenho certeza que esse programa fará história. Muito bem, Arlan Oliveira, pastor da Igreja Videira, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, pastor. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde a todos aqui da mesa, Rafael. E boa tarde, ouvinte. Tenho certeza que será muitíssimo abençoado hoje conosco. E eu te peço, convide alguém para estar conosco, para conectar aí na rádio. E tenho certeza que a luz de Deus, com certeza o Senhor estará iluminando aqui, trazendo clareza, revelação, para que você possa caminhar com paz, com alegria, com convicção daquilo que é correto, perante a palavra. Amém? Amém, glória a Deus. Alexandre Costa, escritor, palestrante, ele está conosco via Skype. Ele é pioneiro sobre nova ordem mundial no Brasil. Seja muito bem-vindo, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como que surgiu o seu interesse por esse assunto? Boa tarde. Bom, boa tarde, Rafael, boa tarde, Cristóvão, a todos que estão no estúdio e todos os ouvintes da Vinha FM. Um grande abraço aí para todos de Goiânia. É uma honra estar aqui, agradeço o convite. E o meu interesse sobre esse assunto começou no 11 de setembro de 2001. Eu comecei a pesquisar a respeito das motivações daqueles atentados no World Trade Center e no Pentágono, e de repente descobri que existiam milhões de informações que eu nem sequer fazia ideia. Eu me julgava uma pessoa bem informada, mas eu vi que existiam já, na verdade é um mundo mesmo de informações que eu desconhecia. E desde então eu me dedico a pesquisar isso. Então foi em outubro de 2001, foi um mês depois dos atentados. No começo de 2002 eu já estava escrevendo sobre isso na internet, e aí uma coisa foi levando a outra. Primeiro, o espanto que eu tive foi perceber que existia já um plano de construção
de um governo mundial já bastante avançado e que no Brasil poucas pessoas falavam sobre isso. Ao longo dos últimos séculos, de fato, alguns autores chegaram a abordar esse assunto, mas eles não tinham nenhum destaque, né? E uma coisa foi levando a outra. Lancei meu primeiro livro, que se chama Introdução à Nova Ordem Mundial, abordando vários aspectos, mas sem aprofundar nenhum deles, porque a ideia era exatamente chacoalhar a pessoa, para que a pessoa percebesse que existe mesmo um movimento, um plano que tenta direcionar a sociedade para um caminho diferente do que ela seguiria naturalmente. E de lá para cá, isso acabou modificando completamente a minha vida. Eu era um escritor que escrevia sobre literatura, sobre cinema, e que esperava virar um escritor de romance, né, de ficção. E hoje eu fiquei conhecido como escritor de Nova Ordem Mundial. Mas já faz alguns anos que isso nem me incomoda mais, porque eu percebi que era uma espécie de missão levar essa mensagem adiante, porque eu acredito que esse processo é, além de ser um processo totalitário, ele é, acima de tudo, diabólico. Então, essa é a minha missão, levar essa informação adiante para tentar acordar o maior número possível de pessoas que eu conseguir. O que está por trás dessa chamada nova ordem mundial? Bom, a expressão, eu uso essa expressão nova ordem mundial como um processo, não como pessoas ou como entidades, mas sim como um processo que envolve várias pessoas, várias entidades, que tem o intuito de criar uma nova civilização. Então é um processo revolucionário mais profundo do que qualquer outro que já existiu, e que, dentre outras características, ele propõe um governo mundial. Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu notei foi a ideia de governo mundial. Mas com o tempo eu fui percebendo que é muito mais complexo, porque o governo mundial é apenas um desses aspectos. A ideia é destruir os valores da nossa civilização para poder substituí-lo por outros valores, né? Então nós vamos identificar iniciativas nesse sentido, bombardeando nossos principais valores, os principais princípios sobre os quais a nossa civilização está estruturada. E a gente pode generalizar assim, falando em filosofia grega, né? A origem da ideia de lógica, de pensamento, de busca pelo conhecimento e de sabedoria, a ideia do direito romano como ordenação da sociedade, né, a organização dos romanos, e o cristianismo, que não apenas aperfeiçoou a moral judaica, como também tornou mais humano o direito romano e tornou a filosofia grega algo mais elevado, né? A filosofia, então, passa a ser algo que não apenas busca a sabedoria pura e simplesmente, mas busca a sabedoria como aproximação de Deus, né? Então, esses, se a gente reparar, são os principais pilares bombardeados, seja por iniciativas políticas, legislativas, seja por iniciativas culturais e morais, né? E como identificar quem está por trás desses projetos, né? Identificando quem bombardeia esses princípios. Nós vamos poder separar essas pessoas ou organizações em dois grupos. No grupo de quem sabe o que está fazendo, né? E nesse caso notamos
uma motivação muito atrelada a um componente espiritual, e notamos uma maioria que não sabe direito o que está fazendo, mas que age por algum interesse mesquinho, específico ou momentâneo, ou apenas segue uma espécie de moda. Esse segundo grupo seria a maioria, inclusive. A maioria, sim. A maioria é ignorante, então? Eu acho que, às vezes, até conhece uma parte do plano, uma parte da ideia, mas não tem noção da profundidade e da abrangência dessas ideias, né? Para dar um exemplo, para ficar mais prático, eu acho que existem famílias que estão envolvidas nisso há pelo menos 300 anos. Então, elas contribuíram, seja nas ideias, seja nos métodos, nos instrumentos de implantação dessas agendas. E existem uma série de pessoas que, às vezes, para se dar bem financeiramente ou socialmente, acabam apoiando, sabendo que estão fazendo algo errado, porque Deus sempre nos dá esse discernimento, né? Quando a gente ouve a nossa própria consciência, a gente acaba percebendo quando a gente está fazendo algo errado, né? Mas eles esmagam essa percepção em troca de algum interesse, às vezes material e tal. E aí, essa que na minha visão, compõe esse perfil, né, que na minha visão compõe a maioria, muitas vezes ele segue também por moda. Ó, eu tô falando, se vocês acharem que eu tô falando muito, me interrompa aí. Não, tá ótimo, Alexandre. Deixa eu só te fazer uma colocação e eu ver sua opinião a respeito, Alexandre. É o seguinte, não sei se você se recorda, você deve ter essa informação também, quando do último pleito eleitoral, no qual os governadores foram eleitos em vários estados, a Fundação Lehman, do senhor Jorge Paulo Lehman, e eu costumo designá-lo como outros também o designam, é o nosso George Soros, né, brasileiro entre aspas, né, nem aqui mora na Suíça. Ele fez a gentileza de convidar, com todas as despesas pagas, numa viagem fantástica a Oxford, na Inglaterra, os diversos governadores eleitos, inclusive o nosso querido estado de Goiás também esteve lá. E junto, nesse grande evento da Fundação Lehman, nós tínhamos a Manuela Dávila, não é? Tínhamos figuras conhecidas da esquerda brasileira e mundial. Você consegue fazer essa análise de mostrar que esses tentáculos já estão no Brasil e atuando, e você conseguiria fazer um paralelo entre a questão sanitária, a crise sanitária que nós vivemos em relação à pandemia e as fundações internacionais? Você pode fazer esse paralelo para a gente? Sim. No caso da Fundação Lehman, talvez ele tenha até mais influência que o George Soros no Brasil, tá? Porque ele atua com muita força na área educacional. Sim. E na formação de lideranças. Existe dentro da Universidade de Harvard uma espécie de fraternidade, né, a Lehman Fellowship, que já formou cerca de 30, 40 pessoas que estão hoje instaladas em cargos públicos no Brasil. Sejam deputados, sejam assessores. Fora isso, tem uma formação dentro da Universidade de Harvard que atua pesado na área do direito. Então, todo esse garantismo penal, aquilo que o Diego Pesce e o Leonardo Jardim chamaram de bandidolatria, né? Que é uma espécie de glamorização do criminoso. Isso que ele não atua só na área cultural, né? Ele já está também infiltrado no sistema judicial, no Ministério Público, na formação dos operadores do direito. Então, com relação a essa simbiose entre essas organizações, essas fundações
e a pandemia, eu gostaria até de fazer só um parênteses, porque eu acho que vai ficar mais claro para todas as pessoas entenderem. Eu considero que o desenvolvimento dessas ideias ocorreu passando por 5 ciclos, né? Tendo origem, principalmente, após o início do século XVIII, com o surgimento das sociedades iniciáticas, das grandes redes bancárias, que no início eram familiares, depois se profissionalizaram. E lá surge a ideia de se criar uma república universal, financiado por uma série dessas dinastias, que só podemos compreendê-los quando pensamos sobre esse aspecto, o aspecto da mentalidade dinástica, que a pessoa não pensa apenas na vida dela, mas na dos seus descendentes. Então eu considero esse primeiro ciclo, no início do século XVIII, o ciclo das ideias. A ideia de governo mundial já tinha passado pela cabeça de uma série de tiranos, mas não existia possibilidade logística para isso. Mas a partir do século XVIII isso começa a se tornar de fato um plano estruturado, documentado inclusive. O segundo ciclo vai acontecer no século XIX, que eu chamo ciclo do método, onde eles passam a tornar prática uma ideia do Hegel, da dialética hegeliana, que é a criação de tese e uma antítese para você gerar a síntese adequada aos seus planos. E que corresponde ao pensamento de um desses patriarcas, um desses fundadores dessas ideias, vamos chamar assim, que era o Amschel Meyer Bauer, que depois mudou o nome para Rothschild. Ele dizia, a única maneira de controlar um conflito é controlar os dois lados do conflito. E nessa ideia contém a essência de uma coisa que a gente pode chamar de politização da cabala, que é a ideia de ter 2 caminhos que levam ao mesmo objetivo, né? E eu considero isso no século XVIII, porque em 1848 é lançado o Manifesto Comunista, que foi uma encomenda de uma dessas sociedades iniciáticas, a Liga dos Justos, que era uma sociedade paramaçônica. E pouco tempo depois surge a Sociedade Fabiana, em 1884, se não me engano, como uma espécie de antítese, né? Então tinha a tese mais acelerada, um movimento revolucionário mais acelerado, e a antítese, que hoje esse método se espelha em todos os lugares do mundo. Basta a gente ver na política partidária, tem um partido mais revolucionário e outro um pouco menos, mas o que muda é apenas a velocidade e o impacto, né, a incisividade dessas aplicações, porque o objetivo é sempre o mesmo, né? A gente viu aqui no Brasil com PT e PSDB, a gente vê nos Estados Unidos com o Partido Democrata e o Partido Republicano, a gente vê na Inglaterra, a gente vê em todo lugar. Então, aí, no terceiro ciclo, e é aí que entram as fundações, eles, na minha opinião, eles descobriram os instrumentos. É o ciclo que eu chamo de instrumentos, que é a virada do século XIX para o século XX. Quais são esses instrumentos? As fundações familiares, os think tanks, né, essas usinas de ideias, principalmente representados pelo CFR na América e o Chatham House na Europa, que é aí, por exemplo, que vai surgir a ideia da formação do Bloco Europeu, já em 1919, e o CFR em 1921, que ele vai determinar todas essas ideias que vão influenciar a academia décadas depois, né? Vão influenciar os professores universitários e tal. E surge nesse momento o primeiro organismo por excelência globalista, que é a Liga das Nações, a precursora da ONU. É lá que vai surgir a OMS, como uma secretaria da Liga das Nações.
e que foi promovida por quem? Por essas fundações, como Rockefeller, Carnegie, as fundações ligadas às famílias Harriman, Warburg, Rothschild, e dezenas de outros, para a gente não se perder muito. Então, ali surgem os instrumentos, junto com o Federal Reserve, que é o Banco Central que vai virar um modelo e vai determinar a formação do sistema financeiro internacional. Veja como, a partir dali, o mundo começa a mudar profundamente. Depois vamos ter o quarto ciclo, que é o desdobramento desses primeiros. Esses instrumentos se desdobram e começam a infiltrar todas as camadas da nossa sociedade. É por isso que eu chamo de ciclo da infiltração, onde ideias como as de Antônio Gramsci, da hegemonia política, ou da escola de Frankfurt, da dialética negativa, da crítica pela crítica, começam a corroer os valores da nossa sociedade por dentro. E continuam e passam a influenciar, inclusive, a corrosão dentro das religiões, né? Seja por via da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, seja por via de coisas como teologia da prosperidade ou missão integral, ou mesmo dessas sociedades iniciáticas dentro das igrejas protestantes e católicas também. Então, tudo isso começa a influenciar as bases mesmo da nossa sociedade, de forma a ir mudando a mentalidade moral da sociedade, né? Enquanto influenciam as universidades a formar professores que vão formar crianças já com essa mentalidade globalista, né? Então passa-se a achar que tudo que vem da ONU, da OMS, da OMC, que elas não são entidades políticas mais. Eles passam a ideia de que elas não têm nenhum interesse político. Elas querem apenas a paz, a prosperidade, né? Sempre reverberando as ideias da Revolução Francesa, que foi uma revolução criada por essas ideias, né? Pode reparar que todos esses organismos passam a defender esses ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, que foram financiados pelas mesmas famílias. E eu acho que nós estamos agora no quinto ciclo, que eu chamo de ciclo da transição. Eu uso esse termo porque eles consideram isso também. Só que, como todo plano megalomaníaco, ele tende a dar errado. Quanto maior o plano e mais megalomaníaco ele for, maiores as chances de dar errado. Então, é por isso que ele ainda não chegou ao ponto que eles desejavam. Muitos dos inscritos dessas fundações já esperavam que o governo mundial estaria estabelecido no ano 2000. E é por isso que eles aceleraram esse processo, porque a internet, se por um lado possibilitou a disseminação de informações, por outro, ele pôde passar a controlar nossa privacidade e catalogar as pessoas, que era esse o objetivo desde a criação da internet. Então é por isso que eu acho que aceleraram. E a pandemia que nós estamos passando é um reflexo perfeito de como essa manipulação funcionou perfeitamente bem. As pessoas passaram a aceitar iniciativas totalitárias de prefeitos e governadores devido ao medo. No meu primeiro livro eu fiz um capítulo que eu chamo Pelo Medo ou Pela Moda, né? São duas iniciativas também dialéticas. Doutor Alexandre. Oi, desculpa. Não, maravilha, está sendo uma aula espetacular aqui pra gente. Daqui a pouco mais elementos desse governo mundial. Eu só quero cumprimentar aqui o nosso querido pastor Luiz Rigonato, pastor da Igreja Videira, escritor, diretor da Rádio Vinha FM. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes. É uma honra estar ouvindo aqui o Alexandre. Eu não sei se chama ele de doutor ou do quê, mas é um doutor, já deu para perceber. Não, me chama de Alexandre mesmo. Obrigado pela liberdade. E o pastor
Pastor Cristóvão, temos estado algumas vezes aqui, uma bênção. Pastor Arlan, que honra. Realmente uma mesa completa aqui para a gente. Estou aprendendo muito. Um pouquinho que eu já ouvi aqui. Realmente impressiona. E esse conhecimento ele é necessário, né, Pastor Arlan? Para a gente entender onde nós estamos no contexto aí, eu puxo para o nosso lado aqui, que somos pastores. Que tudo está bem alinhado ao contexto profético, né? Tudo isso aí é importante a gente saber. Nós temos que abrir os olhos. O Espírito sempre falou em Apocalipse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Exato. E é o que a gente está vendo. Ouça. O doutor Alexandre está falando aí devemos perceber os sinais, com a expertise e domínio que ele tem. E o pastor Cristóvão também nos ensina muitas coisas nessa questão a questão do panorama geopolítico. É importante perceber para a gente apenas confirmar a profecia, né, pastor Arlan? Exatamente. E sim, você quer falar? Até algo que me chama a atenção, porque na primeira vinda do Senhor Jesus, as pessoas não perceberam que era o tempo. Apenas os magos, esses que estavam observando, né, e eles estavam ali atentos à movimentação do céu, dos astros, e perceberam que havia ali um sinal espiritual. E eles chegaram, né, pastor Gonato, lá na terra onde Jesus iria nascer, e ninguém estava atento, ninguém estava percebendo, ninguém havia notado, né, que era o tempo. A vida seguiu o curso natural. Seguindo o curso natural. Uma crítica aos sacerdotes e fariseus, que eram os doutores que deveriam saber. Eles não estavam nem aí pro mover de Deus. Exato. Que ficaram indiferentes, né, pastor Arlan? E agora eu quero falar para você que talvez está ouvindo aí um doutor falando, e, né, irmãos aqui que tem tanto conhecimento, aí de repente fala: mas pastor, como que eu vou conseguir perceber isso na minha simplicidade? Eu quero te falar também que haviam duas pessoas que perceberam na simplicidade deles, sem ter esse conhecimento, que foi Simeão, pastor Regonato, e Ana. Eles perceberam no espírito, porque eles estavam ali atentos né? Haviam duas características ali neles, que eles esperavam a consolação e a restauração de Israel, de Jerusalém. Falou isso no texto em Lucas, mas fala que eles estavam no templo, adorando a Deus. Então de repente você está nos ouvindo aí e fala: mas é agora, eu não sei, né, eu não conheço aí essas famílias, né? Tô até curioso, né? De repente você está aí curioso para saber quais são essas famílias que estão por detrás. Pastor, como que eu vou identificar isso? Apenas volta para o seu espírito, para Deus que habita dentro de você, e você vai perceber também no seu espírito que há uma movimentação. Se você voltar para Deus que habita aí dentro de você, você vai perceber que realmente isso que está acontecendo não procede de Deus, né? Toda essa movimentação, e eles perceberam, né, que Jesus estava para chegar naquele tempo. Então nós cremos que aqueles que têm essa percepção, sensibilidade espiritual, vai perceber sim, né, toda essa movimentação, tanto do diabo quanto para as palavras proféticas que está chegando o fim dos tempos, né? Meu amigo Alexandre Costa, você tem um livro que é um livro introdutório sobre esse tema, que para mim é literatura obrigatória para quem quer realmente entender sobre esse assunto, que é sobre nova ordem mundial. E você tem um capítulo com um título muito sugestivo ao final desse livro. Eu queria que você abordasse esse tema, nos falasse desse título, por que desse título e qual é o seu propósito ao abordá-lo ao final do seu livro, por favor. Bom, esse capítulo se chama o Cristianismo Idiota. E é uma brincadeira que eu fiz com a expressão que tinha acontecido, foi dita por um assessor do Bill Clinton, eu acho, que ele tentou explicar por que o Bill Clinton não caiu quando teve aquele escândalo com a Mônica Lewinsky, né? E o sujeito disse: ele não caiu porque é a economia, né? Ele usou a economia idiota. E eu usei essa expressão, brinquei com essa expressão e substituí por algo muito mais sério, porque essa frase era para mim. Porque ao longo
e todo esse período que eu já escrevia na internet, continuava pesquisando, a cada passo eu percebia mais, a cada passo eu tinha mais convicção de que o cristianismo era o alvo desse processo. Inicialmente, eu entendi que era porque os valores cristãos, os valores ocidentais, os valores da nossa civilização, foram construídos pelo cristianismo, ou construídos ou aperfeiçoados, né? A moral cristã é a que está enraizada no coração das pessoas há 2000 anos. Isso não significa que todo mundo vai ser bom ou ruim, mas o parâmetro moral que guia a nossa sociedade e que se cristalizou ao longo dos séculos são as palavras de Jesus Cristo. No início eu achei que era só por causa dos valores, né? Ou seja, de algo mais prático. E a gente sabe que para implantar uma civilização, eles precisam destruir os pilares da civilização atual. Da mesma forma que para construir uma casa onde tem outra casa, você precisa primeiro demolir a casa, né? Mas depois eu percebi que tinha algo mais profundo aí, que é o que eu chamo de componente espiritual, que é o que motiva essas pessoas. E então eu passei a perceber que, olha, não é só os valores ocidentais ou cristãos, né, chame do jeito que quiser, mas algo muito mais complexo, mais profundo e mais sério para nós, porque envolve a salvação das almas das pessoas. E daí em diante, parece que até meus olhos se abriram mais, eu comecei a entender melhor o processo. E como os pastores disseram antes do intervalo, as questões proféticas estão até muito acima dessas coisas que eu disse, porque são elas que vão explicar esse andamento, né, esse desenvolvimento. E depois que eu estive em Campo Grande, foi quando eu conheci o Cristóvão, eu voltei de lá, eu lembro que eu voltei no avião pensando nisso, porque a gente ficou conversando bastante, o Dom Bertrand, o Cristóvão, o José Carlos Sepúlveda, todas as pessoas que estavam preocupadas com esse processo, e aí eu vi que acrescentei algo ao meu repertório, vamos chamar assim. O cristianismo não é apenas o alvo, mas é a única forma de resistência. Então, restaurar os valores cristãos, principalmente dentro das pessoas, né, os sentimentos cristãos, a fé, a esperança, todo o conteúdo que está nos 10 mandamentos, que está nas palavras de Jesus Cristo, é a única forma. Não é uma forma ou a melhor forma, não, é a única. Porque nós temos um inimigo muito mais poderoso do que qualquer um de nós, muito mais astuto e maligno. Sim. E que só tendo restaurado essa fé em Jesus, essa confiança, é que a gente vai poder resistir a esse processo. Só fazer uma pergunta para o Alexandre rapidamente, passar para o pastor Arlan e para o pastor Luiz Igonato. Alexandre, você acha que em uma sociedade cada vez mais secularizada como a nossa, no âmbito mundial, cada vez mais distante de Deus, dos valores cristãos, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, você acha que é mais fácil uma sociedade secularizada renunciar à sua liberdade com tanta facilidade como nós temos observado nesses dias, diante de uma alegada crise sanitária? Você acha que isso foi um facilitador para a destruição das liberdades como nunca vimos na história da humanidade? Não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que é por isso que é o alvo.
o cristianismo é o que dá coesão à nossa personalidade, né? E personalidades fragmentadas costumam ser mais frágeis e mais facilmente manipuláveis pelos poderosos. Eu duvido que isso que está acontecendo hoje aconteceria há 50 anos atrás. As pessoas iam resistir, como aconteceu durante vários momentos da história, onde a religião ocupava um espaço muito maior na vida das pessoas, no pensamento das pessoas. E para confirmar isso que você diz, basta a gente olhar as artes, né? As obras de arte costumam ser um representante de como está o imaginário de uma sociedade. E basta a gente analisar o que se tornou a arte moderna e pós-moderna para a gente ver que ela é, primeiro, que ela é anticristã por excelência, e segundo, ela é fragmentada, ela é confusa, ela é contraditória, ela provoca muito mais as emoções baixas e, de certa forma, ignora os aspectos intelectuais e aspectos de elevação, né? Isso a gente pode ver na música, a gente pode ver na pintura, nas esculturas. E então, como elas funcionam como uma espécie de ponta do iceberg, né? A gente vê que filmes, novelas, e mesmo na literatura, quando tem algum pastor, um padre, ou alguém muito religioso, normalmente é o culpado, não é? Normalmente é alguém, ou ele é o culpado do crime, no final do filme, ou mostram ele como um hipócrita, não é? É difícil a gente achar personagens em filmes, em literatura atual, que mostram a grandeza do personagem, se ele for um pastor, um padre ou um religioso. Pode reparar, sempre eles mostram como se ele fosse um hipócrita. Ou, pior ainda, né? Um assassino, um criminoso. E isso vai formando o imaginário das pessoas. Porque o imaginário é o responsável é de onde a pessoa tira as respostas ao seu cotidiano. E quando você tem um imaginário onde pastor e padre é sempre mal, maligno, imagina isso, o efeito que isso deve causar em crianças, né? A pessoa vai crescendo já com aquela rejeição a esse tipo de pessoa. Sem dúvida. Alexandre. E relaciona isso com a religião como um todo, né? Perfeitamente, ficou muito clara a sua explanação. Eu quero as opiniões aqui do pastor Luiz Rigonato e também do pastor Arlão Oliveira a respeito desse tema, dessa mudança de valores, que ela vai sendo colocada a goela abaixo e a pessoa nem percebe que está formando um pensamento por conta dessa ditadura da opinião, ditadura de uma análise que você praticamente não pode questionar. O mundo, conforme a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. E nós escutamos aqui até, né, o Alexandre falando, o professor falando aqui a respeito da infiltração, né, desses pensamentos nas bases, em todas elas, inclusive no cristianismo. E claro, né, com esse intuito, né, de ir moldando, de ir conduzindo, porque é um governo, então estamos falando, né, de uma condução, né, de conduzir a população. E claro, influencia. Mas, né, você que está aí nos ouvindo, né, ouvinte aqui da nossa rádio, entenda que o que nós cremos, né, que realmente isso está escrito na palavra. Em Apocalipse nós vemos no capítulo 13, né, pastor Gonato, no versículo 7, falando a respeito desse governo que vai ter, da besta que emerge do mar. E esse mar aponta para as nações, então, que é o anticristo. E ele vai ter, sim, essa influência sobre, a priori, 10 nações e, posteriormente, depois,
terá sobre 7. Mas fala então dessa influência desse governo e com certeza, uma vez que ele tem esse governo, ele vai colocar sim, né, goela abaixo daqueles até mesmo que nesse tempo aí vai aceitar a marca da besta, né? Mas ele está começando um processo, então nada é de um dia pro outro, é um processo que tem sido feito, como disse aqui, né? Já tem alguns séculos que eles estão introduzindo a cada momento, a cada circunstância, eles vão, né, colocando ali sobre a população essas direções, eles vão tateando ali, percebendo o quanto a população está receptiva ou não. E agora nós estamos vendo nesses últimos dias, né, o quanto a população aceitou. Mas eu creio que nós, como igreja, estamos aqui ensinando, né, a você perceber, né, a ação do maligno e se posicionar. Posicionar como? Orando, posicionar como? Ensinando. E claro, né, o mais importante é que muito mais do que as pessoas dizem, vamos transformar o mundo, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Esse é o nosso papel como crente, né? Então, por minha vez, eu quero uma rápida, uma sinopse do Alexandre sobre uma questão que eu quero colocar aqui. Eu estava ouvindo ele falando sobre os benefícios assim, inomináveis do cristianismo para toda a sociedade nos últimos 2000 anos. E mais recentemente, vamos falar aqui do período pós-reforma, de 1517 para cá, que a coisa foi pegando, mas assim, Alexandre, a gente sabe, até para título de menção, o benefício do cristianismo é de onde emerge, vamos dizer assim, o capitalismo, e a gente fala em emergir aqui relacionado à besta, como o pastor Arlan falou, se torna uma palavra até pejorativa, negativa, mas ela é muito positiva no sentido daquilo que o cristianismo promoveu e deseja promover, né? A obra de Cristo, ela é perfeita, e ela atinge a sociedade não somente de maneira segmentada religiosa, ou sectária, religiosa apenas, mas de maneira abrangente, geral. Quando a gente é contra o marxismo cultural, é porque fere um direito fundamental, que é o direito de propriedade privada, que foi um sistema econômico baseado, esse é o capitalismo, né? Que produz os bens de consumo, e esses bens com todo o direito de serem comercializados, né? Visando lucro, mas distribuindo esse lucro com aqueles que negociam. Certamente o pai do capitalismo é Adam Smith. Isso teve o seu apogeu na Revolução Industrial da Inglaterra, 1776. Agora, a minha pergunta ao Alexandre: a nova ordem mundial, Alexandre, ela novamente compromete tudo isso, né? Eu acho que por detrás da a nova ordem mundial é uma agenda, e a gente vê agora uma agenda para falir, desestabilizar o capitalismo hoje, para exercer domínio. Você vê essa intenção? Eu sei que o capitalismo causou um grande bem, tem origem no cristianismo, e hoje há uma frente, esse governo mundial que todo mundo espera, achando que vem com promessas, né, de ser a salvação da pátria, a salvação do mundo. Como que você vê isso, Alexandre, na sua experiência e estudos a respeito? Muito bom você tocar nesse ponto, porque é um ponto que ficam algumas dúvidas mesmo, né? Porque quando a gente vê que por trás de iniciativas como essa estão banqueiros, fica aquela dúvida assim, ora, mas então são os grandes capitalistas que estão promovendo ideias marxistas? E a gente tem que responder, exatamente. Uau! Porque existe um grupo de pessoas... Parece que não combina, né? Só te cortando, Alexandre, banqueiro com marxismo, com comunismo. Exatamente. E eu vou explicar como. A gente pode definir um grupo de pessoas como metacapitalistas, né? Ou seja, meta do grego além, né? Aqueles sujeitos que estão além do capitalismo. Eles enriqueceram
no mercado, na liberdade de mercado, e agora eles não querem mais a liberdade de mercado. Eles querem tirar ela, né? A posição que eles chegaram. Uau. Porque a liberdade de mercado vai possibilitar que outra pessoa chegue ao patamar que ele está. Prospere também. Ou seja, prospere também, e ele vai ter que sempre continuar produzindo, concorrendo. Então eles querem eliminar a concorrência. E isso já começa a tomar corpo muito forte já no século XIX, que é quando surgem esses institutos, essas fundações que eu falei no terceiro ciclo, nos instrumentos. Por exemplo, foi um banqueiro, da Kuhn Loeb Company, que era um dos maiores bancos das primeiras décadas do século XX, que financiou o Trotsky na Revolução Russa. Foram banqueiros que encomendaram o Manifesto Comunista. Foram banqueiros, como a família Rockefeller, que financiaram e criaram a China moderna. E hoje eles têm a China, por exemplo, como um modelo de governança que eles querem estender para o mundo inteiro, que mantém o controle sobre as pessoas equivalente ao que foram os regimes totalitários do nazismo, da União Soviética ou mesmo da China há um tempo atrás, só que ele acrescenta uma possibilidade das grandes fundações poderem atuar, das grandes corporações poderem atuar. Então, o que é a China hoje? Ela mantém a opressão da União Soviética, só que permite as grandes corporações trabalhando lá, ganhando dinheiro. E isso vai tornar praticamente impossível o empreendedorismo, né? Que é o que a gente está vendo, uma espécie de uberização da sociedade, que as pessoas vão trabalhar como funcionário das grandes corporações, ou como pequenas empresas que prestam serviço. E nunca mais teremos a chance de concorrer e nos igualar a eles, porque a liberdade de mercado está seriamente ameaçada. Então tem uma explicação. Parece uma coisa meio paradoxal, né? Mas a gente pode ver ao longo da história, seja o nazismo, seja o comunismo, eles sempre foram financiados por grandes corporações. De que maneira, doutor, de que maneira pode haver uma convergência de maneira explícita entre esses grupos que parecem antagônicos? Então, estamos vendo agora, por exemplo. Se a gente analisar a formação da China moderna, nós vamos ver que sem os grandes metacapitalistas do Ocidente, ela continuaria falida como estava falida nos anos 60. A ida do Henry Kissinger e depois a abertura da primeira empresa ocidental, que foi acontecer nos anos 70 e 80, que foi o Chase Manhattan, veja que curioso. A primeira empresa ocidental a ser aberta na China comunista foi um banco, um dos maiores do mundo, de uma das famílias mais ricas do mundo. E eles usaram a China como uma espécie de fazenda de mão de obra barata. Transferiram as suas fábricas para lá, ao mesmo tempo, eles desindustrializaram o Ocidente, enfraquecendo as soberanias nacionais, e fortaleceram um regime comunista, um dos mais opressores da história. Eu costumo dizer que o globalismo, aí dizendo mais a questão do ponto de vista político e econômico, as iniciativas globalistas sempre obedecem a um aspecto a um desses três aspectos, ou aos três, né? Todas elas fortalecem o poder do Estado e dos organismos internacionais. 2, ela enfraquece os direitos individuais e, portanto, o livre-arbítrio e as soberanias nacionais. E 3,
ela concentra os mercados mais rentáveis nas mãos das grandes corporações. Se a gente analisar o que está acontecendo hoje na pandemia, para a gente ficar num exemplo atual, organismos como a OMS estão mandando no mundo como se fossem eleitos para isso, né? As recomendações passam a ser seguidas como se fossem dogmas religiosos, inclusive recomendações absurdas, como eles indicaram que o aborto é um serviço essencial, então, portanto, deveria continuar funcionando na pandemia. Absurdo. Isso foi uma recomendação da OMS. A gente vê os burocratas aqui do Brasil tomando medidas totalitárias, impedindo o direito de ir e vir, fechando igrejas, atropelando todos os direitos naturais dos indivíduos, invadindo a nossa vida privada com rastreamento de celular. Né? Então, essa primeira iniciativa está aí comprovada. A segunda, a diminuição dos nossos direitos, também está comprovada. A gente não pode, nem mesmo aqui em São Paulo, sair sem máscara. Né? Ou seja, não tem lei para isso, é contra a Constituição, mas as pessoas tomam essa decisão e o povo, como disse o Cristóvão, alvo de envolto numa sociedade secularizada, aceitou de boa isso. Aceitou sem reclamar, devido ao medo, a instrumentalização do medo. E a terceira é a concentração na mão das grandes corporações. Com essa enxurrada de falências e insolvências das pequenas e grandes empresas, quem vai se beneficiar com isso? Uma grande corporação aguenta tomar um tombo de 6 meses sem faturamento. Mas o mercadinho da esquina, o escritório de contabilidade, ele aguenta isso? Não aguenta. E quem vai ocupar esse espaço? Aqueles que têm patrimônio já. Aqueles que já têm uma espécie de gordura para queimar. Na sua opinião, esse vírus, Covid-19, ele foi vazado de maneira proposital pela China? Olha, eu tenho falado bastante sobre esse panorama diante da pandemia, e eu vou manter o que eu tenho dito desde janeiro, quando ainda nem tinha, o problema não tinha chegado aqui. Eu fiz uma live no meu canal já nos primeiros dias de janeiro. Como eu não tenho prova, né, eu não afirmo isso. O que eu mostro, que tem evidências, porque existe mesmo um laboratório em Wuhan, um laboratório de arma biológica. Existiu um comportamento inadequado ao lidar com o vírus desde o início. Pessoas foram perseguidas, mortas e desaparecidas, pelo menos, não sei se foram mortas, mas pelo menos desapareceram. Outras morreram, talvez segundo a própria doença, e outras foram presas. Isso são fatos, né? Isso aconteceu, existe o laboratório, aconteceram prisões, e a China demorou para informar o mundo. Isso são fatos. Agora, o que são evidências? As evidências podem ser levantadas por 2 ou 3 especialistas em vírus, e um deles, inclusive, um dos que ganhou o prêmio Nobel, que foi por descobrir o vírus da AIDS. Ele disse que esse vírus provavelmente foi manipulado. Ele continha elementos de outros vírus. Então, isso são evidências, né? Não são provas. Mas, independente de ter sido criado ou de ter escapado, porque, assim, vamos pensar as possibilidades. Primeiro, foi criado como uma arma biológica e foi usado com essa intenção. Segundo, ele estava sendo criado como arma biológica e escapou. Essa é uma outra possibilidade. A terceira possibilidade, estavam fazendo algum estudo e ele se transformou após manipulação e escapou.
Terceira possibilidade. A quarta, não existe nada disso e foi um problema sanitário que surgiu lá no mercado de Wuhan. Parece cada vez menos provável. Eu indico a todos que assistam um documentário chamado Pandemia, né? De planejamento da pandemia. Existe um documentário, está legendado já no YouTube sobre isso. Se não encontrar no YouTube, porque o YouTube deletou ele de vários canais, se você digitar no Google, você arruma um jeito de copiar. Então, e existe uma possibilidade de 2 ou 3 dessas anteriores serem combinadas. Eu não vou entrar em nenhuma delas. A gente tem que apenas colocá-las como carta na mesa. Existem as possibilidades, todas elas têm algum tipo de evidência. Umas mais fortes, outras menos. Independente disso, o que nós podemos observar com certeza é que essa crise está sendo instrumentalizada, seja qual for a origem dela, ela está sendo instrumentalizada para avançar uma agenda. Uma agenda que tem entre os seus... Uma agenda totalitária, é bom a gente sempre repetir isso, que tem entre os seus principais pontos esses 3 que eu elenquei. Aumentar o poder dos burocratas e dos organismos internacionais, diminuir o poder dos indivíduos e os direitos dos indivíduos e as soberanias nacionais e fortalecer ainda mais o poder das megacorporações. Então, ou seja, ela está instrumentalizando os 3 itens que eu considero favoráveis à implantação do globalismo. E, como dissemos sobre o aborto, sobre modificações de valores, modificações de comportamentos, a gente vê a mídia a todo instante falando no novo normal, ou seja, eles estão querendo que essa crise modifique os nossos comportamentos, mesmo depois que ela acabar. Estão falando em meio ambiente. Eu fiz um vídeo sobre uma matéria da Isto É, que eu fiquei tão indignado que eu fiz um vídeo. E eles estão falando assim, como se isso estivesse sendo bom para o meio ambiente. Perfeito. Como, esse é um reflexo do que eu chamo de neopaganismo, né? Doutor Alexandre, excelente a participação do senhor, para a gente foi uma aula. A gente vai falar agora com os nossos pastores aqui sobre os componentes espirituais. Fica o convite para o senhor voltar, participar conosco mais vezes. O senhor que é escritor, palestrante, pioneiro sobre nova ordem mundial no Brasil. O senhor tem um canal no YouTube também, doutor? Tem. Qual que é o canal? Eu tenho, chama Alexandre Costa mesmo, tá? Com a minha foto lá. Eu gostaria de indicar o meu site, onde Perfeito. eu concentro todos os meus trabalhos, a pessoa pode encontrar lá. escritoralexandrecosta.com.br. Lá a pessoa, eu tenho uma livraria dentro do meu site, para quem quiser comprar, vou fazer propaganda agora, hein? Os meus livros, Introdução à Nova Ordem Mundial, O Brasil e a Nova Ordem Mundial, e O Bem-vindo ao Hospício, são os 3 livros sobre esse tema. E lá as pessoas podem comprar os meus livros com dedicatória. E eu lancei um curso chamado Nova Ordem Mundial, Globalismo e Geopolítica, há cerca de um mês. Um curso de 12 meses, com pelo menos umas 100 e poucas aulas. E eu tô achando que o senhor já arrumou alunos aqui, ó. Não é, pastor Rigonato? Pastor Rigonato já se interessou. Porque para alinhar com as profecias e para dar autenticidade às profecias, apesar que a gente, pela fé, nós não duvidamos das profecias, mas para transmitir e ensinar e gerar convicção que a profecia é verdadeira, é importante que a gente saiba dessa agenda da nova ordem mundial, que, só cortando aqui a participação do Alexandre, a nova ordem mundial, ela começa em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, e o diabo tem uma agenda que ele não deixou parar, depois foi para o Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Medo-Persa, grego, romano,
E depois o bizantino, o otomano, o turco-otomano. O Alexandre citou aqui, na Primeira Guerra Mundial começa a Liga das Nações, que não vinga muito bem, mas na Segunda Guerra Mundial começa algo que está crescendo e a gente está vivendo aí a influência de departamentos da ONU, né, que surgiu em 1948, que a ONU 1946, que depois da Segunda Guerra Mundial, que as nações julgaram que era necessário, receberam assim de braços abertos. Aí foi falado aqui da OMS, que é um departamento da ONU, mas a OMC, que é também um departamento da ONU, que está querendo assumir o controle. Então a dialética aqui, ela é muito útil, porque ela abre os olhos e vai refletir com mais evidência as profecias bíblicas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Muito bem, Alexandre Costa, muito obrigado pela sua presença, ótima tarde. Muito obrigado, um abraço, agradeço mais uma vez o convite, é só me chamar que eu volto. E que Deus abençoe todos nós, que vamos precisar. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, a gente agradece muito. Vamos lá então, falar um pouco do ponto de vista espiritual, embora esse assunto em si próprio já tenha esse componente. O que dizer desse tempo do fim, pastor Luiz Rigonato, depois da gente ouvir o professor Alexandre? Olha, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. E olhe para Jesus, como nunca. Eu acho que o Senhor, ele está promovendo um desejo e uma alternativa perfeita, poderosa. É a esperança de Cristo. Há um tempo atrás eu li um outdoor e tinha lá a publicidade, a propaganda de uma igreja. Eu até gostei da iniciativa, né? Eles falando o nome da igreja tal, há tantos anos proclamando que Jesus é a única esperança. E hoje, como rádio, como igreja videira, nós podemos dizer aqui, Jesus, ele é o Senhor, ele é o Deus, é o único que pode dar esperança. E o que nós estamos vendo a Bíblia já dizia há muito tempo. Eu acabei de fazer um panorama bíblico aqui do Antigo e do Novo Testamento. E estamos agora de algo que é irreversível. Não há solução. Essa desestabilização do poder comercial de empresas e governos, por detrás disso, não estou sendo místico, eu estou sendo verdadeiro. Existe uma intenção maligna. Sim. Mas o mundo precisa se preparar, né, pastor Arlan, para que venha o governo de Jesus. Eu sei que há um tempo atrás a gente esperava que o novo governante trazia uma esperança. A gente está vendo sem criticar o OAB, A ou B, né, o OAB, organização... Olha, dos advogados do Brasil. Dos advogados do Brasil, não. Estou falando aqui sem criticar o poder executivo, o judiciário ou legislativo, apesar que a gente está vendo aí a usurpação de autonomias dos poderes, que está uma coisa difícil. Eu estava observando o pastor Alexandre falando, né, da usurpação de instituições como a ONU. Ela está usurpando as autonomias dos estados independentes, né? A soberania dos estados está totalmente comprometida e eles se curvam, parece que não tem um fórum onde se trata isso legalmente. Quem que vai processar a ONU para estar usurpando de autonomias? Mas isso é comum do diabo, né? Ele usurpar. Ele é um diabo, ele é um enganador. Então, e ele faz isso e muito mais fácil ainda, né, no meio secular. Porque o único que pode resistir a essa autoridade, essa influência dele, somos nós, a igreja. Alguém perguntou essa semana, sabe, pastor Arlan, Alexandre e pastor Cristóvão, Rafael, que perguntaram ao procurador da República, Augusto Aras, a possibilidade, o que o senhor fala como possibilidade? Há uma possibilidade de haver uma intervenção, né? Ele falou assim, não, a intervenção não há possibilidade, mas ele falou do problema que está acontecendo. Só acontece na usurpação de autonomias dos poderes. Quem não vê que o Supremo está usurpando das autonomias do Executivo e do Legislativo? Está evidente, está escancarado.
Mas eu falo para a igreja, isso é um sinal. Essa crise, ela estava pré-datada. Não é algo novo que nos surpreende. Mas em Lucas 21, versículo 29, Jesus falou assim, para olharmos para a figueira, ainda propôs uma parábola dizendo, vede a figueira que é Israel. Sim. E todas as árvores, ou seja, quando elas começam a brotar e a reverdecer, a ficar assim viçosas, o que está acontecendo hoje, existe uma polvorosa em todas as nações, são as árvores. Isso, Jesus falou, está perto do meu governo, está próximo o verão. O verão é o que nós esperamos, vai passar um longo inverno que vai dar lugar ao verão do governo de Cristo. E é por isso que nós clamamos. E tem 2000 anos, pastor Arlan, pastor Cristóvão e irmãos, que nós estamos orando, vem o teu reino, Senhor, vem o seu reino. Chegou o tempo, é chegado o tempo do reino. É chegado o tempo do reino. E assim, como nós cremos aqui como igreja, o que podemos fazer para evitar? Olha, nós devemos nos posicionar cada um em sua área, da maneira que te cabe posicionar. Mas a principal atitude é pregarmos o evangelho, tirarmos as pessoas, né, do império das trevas e trazermos para o reino da luz, porque essa é a verdadeira salvação, porque essa é a verdadeira paz, até mesmo porque haverá 3 anos e meio de paz aí, que é uma falsa paz. Então, o que nós devemos fazer é isso, até porque eu creio que uma vez que está escrito, de acordo com a nossa interpretação, isso vai acontecer. Cabe a nós sim sermos sal e luz aqui, nos posicionarmos, cada um na sua esfera de influência, mas a principal atitude, guarda isso, quero deixar isso aqui como minhas últimas palavras aqui, guarda isso, seja influência, seja sal e seja luz, pregue as boas novas, levando as pessoas a entenderem que a verdadeira liberdade não está nos poderes desse mundo. Sim, é muito boa a liberdade, sim, e que continuamos a ter, até para que possamos pregar o evangelho, até para que o evangelho seja pregado, é necessário ter liberdade, porque uma vez que não tem, vai sufocando e isso vai impedir o evangelho de propagar. E uma coisa, sabe, pastor Arlan, falando... Por isso que devemos lutar. Você falando de liberdade, hoje, na verdade, na prática, não existe mais liberdade. Não existe mais liberdade de expressão, porque... principalmente quando, e a cada dia, acreditem nisso, eles vão diminuir mais a liberdade da proclamação do evangelho, que o pastor Arlan muito oportunamente colocou aqui, que só vai existir paz no lugar onde o evangelho é proclamado e bem assim aceito. E hoje você pode ver que não existe nos Estados Unidos, que é o país que erguia essa bandeira de liberdade, lá qualquer coisa que você fala que é politicamente incorreto, você vai ser cerceado, você vai ser calado de alguma maneira. E hoje o próprio YouTube, né? Se qualquer coisa que você coloca, YouTube, Instagram, Facebook, qualquer coisa que você fala, impressionante, né? Como chegou, né? Dependendo do que você fala, você vai ser calado lá. Como já acontece na China, né? Eu vi uma matéria muito boa, compartilhei no grupo de pastores, sobre a ascensão de Xi Jinping, o primeiro-ministro chinês. Comecei a ver vale a pena, porque a China... O Alexandre estava falando, né, pastor Cristóvão, sim, que ela é o padrão hoje. É o grande laboratório. É o grande laboratório, mas é o grande padrão recomendado pela ONU. Sim. A China, e olha só, e a China hoje, ela tá de mãos dadas com a Rússia. Exatamente. Eu sei, eu ouço repórteres aí de muitos jornais de envergadura nacional, falando que essa história de comunismo, não existe mais comunismo, apenas alguns guetos mínimos no planeta. Não, está por fora, o comunismo está forte como nunca. Ele entrou na alma humana.
Ele adquiriu esse contorno de penetrar na alma humana. Sim, verdade. Só para citar um exemplo que você está dizendo aqui no Brasil, na mente, a Embraer, que é a nossa joia da coroa, por uma, sei lá por que razão, o americano chama Boeing, nós chamamos Boeing, mas o americano pronuncia Boeing. Por uma razão ainda a ser investigada, a Boeing desistiu da compra da Embraer, do envolvimento com a Embraer. E agora surgem duas empresas, uma russa e uma chinesa, que ainda adquiriram a companhia. Que nós vamos perder a joia da coroa da indústria brasileira, que é a Embraer, para esses países terríveis. Será de propriedade comunista. Exatamente. Não, e a China está entrando como nunca antes no Brasil, né? Comprou a rede de televisão Bandeirantes, não é isso? Sim, vai comprar São Paulo agora no segundo semestre. Vão privatizar várias empresas em São Paulo. Não, Alexandre sabe bem disso. O que eu sei também, no estado do Tocantins, tem várias áreas rurais lá de empresas chinesas também, né? Então, assim, eles estão entrando... E é o jogo que eles fazem em todos os países, né? Aqui não vai ser diferente. Há uma previsão de que até 2049. Mas essa história aí é conversa para boi dormir, de 2049. O domínio chinês, assim, a supremacia bélica, econômica, não vai ser 2049. Está chamando a atenção para um tempo distante, mas muito antes a China exercerá esse domínio. Olha, a preparação para um governo, sim, que o pastor Arlan citou aqui, Apocalipse capítulo 13, o governo mundial. Sim. Ele vem antes do que nós imaginamos. Para nós que servimos ao Senhor, primeira coisa, pregue o evangelho, pregue para os seus familiares, para os seus vizinhos, proclamem essa verdade e depois tomem posse daquilo que virá, que é o reino do Senhor Jesus. Pastor, me tira uma dúvida. Existe muita gente que fala assim, vamos pregar o evangelho. Existe também outra expressão usada por Jesus para pregar o evangelho do reino. Existe alguma diferença entre esses dois evangelhos? O evangelho, olha, o reino, preste bem atenção, para entender você tem que entender as dimensões do reino. As dimensões do reino, o que Jesus falou era a semelhança. O ensino de Jesus, começado por João Batista, que foi o preparador do caminho do Senhor Jesus, João Batista começou a dizer: o reino dos céus é chegado. A diferença de reino de Deus e reino dos céus é o seguinte, que o reino de Deus é a dimensão total do reino de Deus, da criação, de toda a criação. O reino dos céus é uma dimensão dentro desse reino de Deus. Mas você não erra se você falar reino de Deus ou reino dos céus. João Batista começou a dizer: é chegado o reino dos céus, que começaria pelo Senhor Jesus. Mas o reino dos céus, o reino de Deus, ele teve três aspectos: a semelhança, que é o ensino do evangelho; a realidade, que é aquilo que nós vivemos, porque Jesus falou: o reino não está em dimensões visíveis, está dentro de cada um de vocês. Mas esse evangelho não seria também um milênio? Não, remete ao milênio? Remete, claro, é aí que eu vou chegar. E tudo isso é proclamado, é divulgado, é trazido à realidade pela pregação do evangelho. Tem, então, a semelhança, a realidade que está dentro de nós e a manifestação. O que será no reino milenar. Então, dessa maneira, que ele vai fazer o evangelho do reino, o evangelho do reino, ele é conquistado através do evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma propriedade que o Senhor dá de graça para todos que creem. Mas a igreja, de maneira geral, fala pouco do milênio, né? De maneira geral, as igrejas falam muito pouco do Apocalipse. Por incrível que pareça, nesses dias, somente o pastor Aloísio que está falando sobre Apocalipse. E é surpreendente que é algo tão necessário, né? E as pessoas se omitem em relação a isso. O pastor Cristóvão, que é de outra igreja, né? Não sei como que está sendo lá, tem sido pregado a respeito disso, como que está na... Bom, eu ministrei até curso na igreja sobre isso durante mais de um ano. A gente tem se esforçado nesse sentido, mas eu ainda acho que nós pecamos muito nesse aspecto. Eu acho que as igrejas, muitas denominações, não a Videira sempre esteve um passo à frente aqui em Goiânia, em vários aspectos, mas outras denominações ainda dormem e ainda estão atropeladas pelas circunstâncias, não é? Deveriam ter feito isso há mais tempo. E agora, com essa dificuldade de reunião, de congregar, fica mais difícil. Mas ainda é tempo.
né, de focar isso e buscar isso. Mais do que isso, abraçar esse conservadorismo cristão. E vou terminar aqui minha participação. O Alexandre falou algo muito importante. O cristianismo é o único, não é o melhor, é o único instrumento que nós temos para resistir ao príncipe desse século. Nós não temos esse instrumento. E nós temos que valorizar a herança cristã que nós herdamos de nossos antepassados ao longo dos séculos. Valorizar com muita gratidão, pastor Cristóvão. Muito bem colocado. E eu recomendo você, falando sobre o assunto, assim, essa questão da importância de abordar a respeito todos os dias, das 8 às 9 da noite, das 20 às 21, o pastor Aloysio está compartilhando uma live muito edificante. Mas você pode ir no canal Aloysio TV, no YouTube. Você vai ser muito também edificado. Também no Instagram, você pode ir no @Aloysio Silva Instagram. E assim, eu tenho feito um exercício esses dias, que é sempre olhar para a primeira vinda de Jesus, para fazer um olhar também para essa segunda vinda, fazendo sempre essa comparação, porque assim como ele veio da primeira vez, assim será na sua volta. Disse os anjos que estavam ali, os discípulos olhando, falou: olha, assim como ele veio, assim ele vai voltar. Os dias de Noé. Sim, também. Ele também faz Mateus essa alusão. 24. Na época de Jesus era a plenitude dos tempos. O Império Romano foi o império que abriu estradas e tudo. Agora também estamos vivendo as estradas da internet. E eu fico observando que há um fator que, assim, eu posso estar falando algo que é contrário à fé do Cristóvão, até do professor Alexandre, mas que era inevitável. Pedro tentou pegar a espada, falou: eu vou resolver esse negócio aqui, não vou impedir, não, ninguém vai tocar aqui no meu Jesus, não, agora, e pegou a espada e resolver do jeito dele. Sim, uma atitude, eu entendo a atitude de Pedro, cá entre nós, você tem que ser muito espiritual pra você entender e ficar em paz. Eu teria puxado a espada. Então, eu teria puxado. Eu acho que eu tinha pegado a pedra jogada. Eu não vou jogar pedra em Pedro também, não. Não vou. Então, até admira a coragem dele, né? Sim, mas a gente tem que enxergar isso. Mas ele teve uma atitude que não compreendia, né? Porque ele não entendeu. Que deveria se cumprir. Então tem coisa que eu vou te falar, irmão, o que nós devemos fazer. O que Pedro tinha que fazer? Ele tinha que estar em paz. Qual que era o posicionamento correto? É estar ali com o Senhor Jesus, diante da cruz, mas entendendo. E bem a verdade, ainda vou mais além. Ali era o dia, é um paradoxo, né? É um dia muito triste, de trevas, mas é um dia de muita alegria. Porque naquele exato fato que estava acontecendo ali, a história iria mudar. O diabo, aparentemente, já estava... Os eventos daquele momento, pastor Arlan, levariam para o ponto culminante da maior vitória da eternidade. Venceu a morte, foi ao inferno, da história do homem. Assim, até onde? Agora, aí, aonde está a sabedoria que eu vejo, pastor Gonato? Sim. É porque Jesus tinha o tempo certo de se entregar. Enquanto isso, ele não se entregou. Se tiver para pegar ele, hora, né, ali. Então nós como igreja devemos perceber o tempo e devemos nos posicionar, sim. Não vamos, então vou parar até trabalhar, não vou fazer mais nada, deixa o governo mundial vir. Não, trabalhe, posicione, faça, mas em contrapartida você deve perceber, entender que está chegando e qual que é a grande glória. Não estou falando que a glória é o governo mundial, não, Deus que me livre, mas é que a grande glória é que após esse governo mundial haverá o reino milenar de Jesus Cristo, em que ele vai estabelecer com 7 ferros e vai reinar, né, de maneira, né, perfeita, que eu creio que nós estaremos reinando ao lado dele. Essa é a não nossa seremos esperança. reinados por ele. A nossa fé se estaremos baseia ao lado nisso, ali reinando, né? auxiliando ele no reino. Perfeito. Então é dessa maneira que eu falo para você se posicionar. Muito bom. Amém? A gente já está um pouco estourado, mas eu quero fazer uma pergunta para o pastor Rigonato aqui. O senhor acha que as pessoas têm que se voltar exclusivamente para a volta de Jesus? Ou seja, as pessoas podem inclusive parar de trabalhar, parar de exercerem, né, o que fazem nas suas rotinas do dia a dia? O que o senhor poderia dizer a respeito disso?
para a vida completamente ou continua trabalhando, continua fazendo as coisas, pastor? Eu acho que essa pergunta ela tem que vir à tona em todos os programas aqui, Mesa dos Notáveis, e a Rádio Vinha tem que ser voz para explicar isso. Não, de maneira nenhuma. Viva a vida com alegria, renove as suas esperanças no Senhor. E o Senhor Jesus, ele falou da abreviação do tempo, mas ele falou assim, olha, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, eu estou lendo Mateus 24, 37, né? Agora 38. O que acontecia? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. E quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus aqui, ele não está proclamando uma reclusão, um abandono das atividades normais, e não está condenando esse povo. O que ele está condenando aqui é a indiferença, porque aí ele falou assim, olha, versículo 40 de Mateus 24, então 2 estarão no campo, ou seja, eles estarão campo de trabalho, entenda isso. Um será tomado e deixado o outro. Está falando de 2 categorias de crentes ou de pessoas. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mas como que eu tenho que fazer então, pastor? O que Jesus disse: vigiem, orem, porque não sabem o dia, nem sabem a hora. Ainda bem que Jesus não falou qual era a hora, porque se tivesse predatado, ia ser um transtorno, uma desordem global. Apesar que de quando ele arrebatar a igreja, a terra será envolvida na maior crise humanitária de toda a história. Bom, aí eu termino falando o que Paulo falou. Paulo também falou, né? Paulo falou muito claramente. Ele falou assim, olha... Tinha irmãos que estavam vivendo assim, né? Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Como que eu procedo então? Olha, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Ele não está estimulando aqui o abandono das responsabilidades conjugais, paternais, de maneira nenhuma. Ele está falando que o lugar de Cristo é o primeiro, ele tem a primazia. Eu sei que tem aquela consideração de estabelecer uma hierarquia. Não, é o seguinte: em primeiro lugar a igreja, em segundo lugar a família. Não, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família, em terceiro a igreja e em quarto o trabalho. Não existe essa hierarquia. O Senhor é o primeiro em tudo. E aí Paulo fala assim, olha, eu também falo, os que choram como se não chorassem. Se você tem sonhos, que o seu sonho seja primeiro do Senhor. Os que se alegram como se não alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Por quê? Aparência e tudo que é deste mundo passa. O Senhor é primazia absoluta, mas viva a sua vida, trabalhe com excelência, sirva aos seus patrões, sirva a sua empresa, sirva ao seu marido, a sua esposa, os seus filhos, viva a vida com alegria e viva hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Maravilha. Mas não deixe de lado aquilo que é necessário, as suas tarefas e obrigações. A gente encerra com chave de ouro. Muito obrigado ao pastor Luiz Rigonato pela participação nesse programa especial, pastor. Muito obrigado, sempre uma honra enorme estar aqui, um prazer conhecer o Alexandre, mais uma vez com o pastor Arlan, uma honra, e com o pastor Cristóvão. Muito bom, pastor Cristóvão. Pastor Arlan Oliveira, participação muito boa do senhor mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pelos seus olhos, né? Mas um prazer estar com todos aqui, e tenho certeza que após esse programa aqui, o seu coração vai estar aquecido, né? Você vai estar com uma expectativa de coisas boas, sim, e atento à ação do maligno nesse mundo, para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado e não compactue com a ação dele aqui nessa terra. Maravilha. Deixa eu só registrar algumas participações aqui. O Paulo Mota, tantas pessoas, e infelizmente não deu tempo. Fábio Godoy, a Lucimar, Joene, o Maurício Dias, Leimar, Ailson, Paulo Roberto Pelágio, a Lanita, a Sandra, o Leonardo de Jesus,
o Custódio Alves Filho, muito obrigado pela participação, e muita gente perguntando como que esse programa será disponibilizado. A gente tem um canal no YouTube, é o canal da Vinha FM no YouTube. Eu vou pedir pro pessoal da rádio aqui a possibilidade de hoje para amanhã, né, pastor? De hoje para amanhã nós disponibilizaremos. Muito rico. Vamos renderizar e fazer toda a edição. Perfeito. Para ficar à sua disposição lá. Maravilha, então já está feito o compromisso aí, né, do pastor Luiz Rigonato, muito obrigado. Cristóvão do Espírito Santo, grande advogado, palestrante, muito obrigado. A gente falou menos hoje, mas é porque a gente recebeu uma aula aqui, não é verdade, Cristóvão? Eu quero só agradecer a Rádio Vinha, agradecer meu irmão querido, Alexandre Costa, homem que eu admiro, homem de Deus, está com essa missão espinhosa que Deus deu a ele, mas tem honrado essa missão. Agradecer o pastor Luiz Rigonato, pastor Arlan, Gessé, Rafael Vasconcelos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente está falando do Gessé Antônio aqui. O Gessé Antônio é o protagonista do dia, aniversariante, completa mais uma primavera. Que Deus possa abençoá-lo muito. E ele sempre simpático. Quantos anos, Gessé? Sorriso. 18 anos, tá vendo? Tá 28. 28. A gente achou tá que era com carinho 18. De 18 tá recém-casado. Falei pra ele, ó, toma cuidado com o filho da quarentena, né, nesse período. Mas é claro que é uma brincadeira, né? Filho, a gente não tem que tomar cuidado, tem que vir logo, Gessé. Que você seja muito abençoado, sempre com esse sorriso, sempre tão prestativo conosco. Verdade. Nesse finalzinho eu vou pedir ainda uma oração, ainda que seja rápida, a gente já tá estourado, dos nossos pastores aí, fiquem à vontade. Essa dupla hoje, né? 2 pastores de governo no mesmo programa. Eu vou passar. Que maravilha. Fica aqui pro mais gente experiente, oração, né? Também. Que chegou antes. Fiquem à vontade. Glória a Deus, nós concordamos, Pai, com a sua palavra, com a sua bondade em toda e qualquer circunstância. Amém. O Senhor nos abençoa com toda sorte de bênção. Nós já somos muito abençoados. É verdade. Nós oramos, Pai, porque nós somos abençoados. Nós oramos porque sabemos que a nossa oração é respondida pelo Senhor. E a sua palavra diz que se orarmos pedindo alguma coisa em seu nome, o Senhor faz a nosso favor, Pai. Oh Deus poderoso, que bondade infinita que nós não conseguimos expressar. Senhor Jesus, o Senhor falou em João 15:7, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês receberão tudo que pedirem. Nós pedimos agora, Pai, pela igreja, que ela se fortaleça, se posicione na proclamação do evangelho da graça, do amor e da única esperança que esse mundo pode ter com abundância, que é o Senhor Jesus. Amém. Nós pedimos que nós e a nossa casa sejamos guardados. A igreja se fortalece no Senhor nesses dias. Deus, o Brasil é abençoado, a nossa cidade é abençoada, nosso estado é abençoado. Senhor, eu peço a ordem e a harmonia entre os poderes dessa nação. Amém. Senhor, abençoa aqueles que te buscam. Eu sei que eles serão respondidos e abençoados, sim. Tua palavra é poderosa. Nós cremos no seu amor e a dimensão do Senhor, o nível de graça do Senhor é que o Senhor sempre faz infinitamente mais, infinitamente além. Ó Deus, os nossos projetos, sonhos, pedidos, clamores, o Senhor é bom. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Nós e a nossa casa somos guardados contra toda sorte de males desse mundo tenebroso. Sua bondade, Senhor, é infinita. Suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Isso é o que nos dá esperança e é disso que nos apropriamos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu oro, amém. Glória amém, a Deus. que todos nós sejamos abençoados, o nosso querido ouvinte, agradecendo também o Honório Edites na produção e na apresentação do Mesa dos Notáveis. A gente volta amanhã, mas você continua aqui na Vinha FM, vem aí o talentoso Guilherme Rigonato na trilha sonora do céu. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis.